Mais de 2,5 milhões de mulheres não trabalharam para cuidar de parentes ou das tarefas domésticas. Diz IBGE, mulheres são 2 em cada 3 dos 10,8 milhões de jovens brasileiros que não estudavam e nem estavam ocupados em 2022. Situação geral é pior para pretos e pardos, de renda mais baixa. Quase 7 milhões de mulheres entre 15 e 29 anos não estudavam e nem estavam ocupadas em 2022. Elas representam nada menos que 63,4% dos mais de 10,8 milhões de brasileiros da mesma faixa etária que estavam nesta situação no ano passado. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais 2023. Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado nesta quarta-feira, 6. A pesquisa faz uma análise das condições de vida da população brasileira em 2023, incluindo o mercado de trabalho, indicadores de rendimentos, condições de moradia e educação. Um dos cortes traça o perfil da população conhecida popularmente como neném nem estuda, nem trabalha. O Instituto, porém, prefere a sigla NENO para definir os jovens que não estudam e nem estão ocupados. E, apesar de uma queda de 14,3% em relação ao ano anterior, consequência de um reaquecimento do mercado de trabalho, o padrão demográfico dos NENO continua sem alteração. A ampla maioria é feminina, com 4,7 milhões de mulheres pretas ou pardas e 2,1 milhões de brancas. E o principal motivo que as tirou do mercado de trabalho foi o cuidado. Mais de 2 milhões disseram que não buscaram trabalho porque precisavam cuidar dos afazeres domésticos ou tomar conta de parentes. Outras 553 mil mulheres que procuravam emprego também mencionaram esses fatores como impeditivos. Ao todo, portanto, mais de 2,5 milhões de mulheres não trabalharam em 2022 para cuidar de parentes ou de tarefas domésticas. A título de comparação, o contingente de homens que saíram do mercado pelo mesmo motivo e não procuravam emprego foi de 80 mil, número que não representa nem 4% do total de mulheres na mesma situação. O principal motivo alegado por eles foram os problemas de saúde, com 420 mil. Entre aqueles que queriam trabalhar, apenas 17 mil mencionaram questões domésticas. A alegação mais recorrente, para 356 mil homens, e a de que não havia trabalho na localidade. Entre as mulheres, 484 mil mulheres disseram o mesmo. Vale mencionar que essa diferenciação acontece porque os jovens NENO podem estar fora da força de trabalho ou desocupados. Já quem procura emprego é considerado desocupado pelo IBGE em 2022, 65,9% estavam fora da força de trabalho e 34,1% desocupados. Por diferentes motivos, como estudo, falta de trabalho disponível ou cuidado, 4,7 milhões de jovens não procuraram trabalho e nem gostariam de trabalhar, segundo o Instituto. Veja os números de gênero e raça. Entre os jovens de 15 a 29 anos do país, 10,8 milhões não estudavam nem estavam ocupados em 2022, 1 em cada 5 jovens brasileiros desta faixa etária. 22,3% faziam parte do grupo dos NENO. Do total, 6,9 milhões são mulheres e 3,9 milhões são homens. Também do total, 7,4 milhões são pretos ou pardos, 67,6%, e 3,4 milhões são brancos, 31,5%. No corte de raça, o maior grupo são as mulheres pretas ou pardas, com 4,7 milhões, 43,3%. Já o menor grupo são os homens brancos, com 1,2 milhão,
11,4%. Mulheres brancas são 2,1 milhões, 20,1%. E homens pretos ou pardos, 2,6 milhões, 24,3%. Negros e mulheres têm rendimentos piores. A pesquisa do IBGE evidencia também dados clássicos da desigualdade no mercado de trabalho. No quesito renda, por exemplo, os profissionais brancos continuam a ganhar 61,4% a mais por hora trabalhada que pretos e pardos. A métrica vale para todos os níveis de instrução, mas a média geral é de R$20 por hora para brancos e de R$12,40 para negros. Além disso, a série histórica do IBGE mostra que essa distorção de raça pouco se mexeu ao longo dos últimos 10 anos. Em 2012, a média de rendimentos de brancos era 69,8% maior que de negros. Dividido por instrução, a diferença mais relevante é no nível mais alto de instrução, o ensino superior. A diferença chega a 37,6%, sendo R$35,30 para brancos versus R$25,70 para pretos e pardos. Total, R$20x R$12,40 sem instrução ou fundamental incompleto, R$10,90x R$8,40 fundamental completo, R$11,60x R$9,30 médio completo, R$14,10x R$11,10 superior completo, R$35,30x R$25,70. O IBGE mostra, por fim, que o país prossegue com forte diferenciação na distribuição de atividades de trabalho, que impactam nos salários. Enquanto brancos são maioria em setores como informação e serviços financeiros, pretos e pardos são mais numerosos em atividades como serviços domésticos, 66,4%, construção, 65,1%, e agropecuária, 62%. No recorte por gênero, a média de rendimentos de homens é 14,9% maior que de mulheres. No ensino superior, a relação sobe para 43,2%, diferença ainda mais agressiva que o corte interracial. Além disso, o nível de ocupação dos homens alcançou 63,3% e o das mulheres, 46,3%. Quanto à qualidade de emprego, os pretos e pardos ficam bem atrás dos brancos. As mulheres do grupo compõem o maior percentual de informalidade no mercado de trabalho, com 46,8% das profissionais. Os homens negros não ficam tão atrás, com 46,6%. Em comparação, mulheres brancas na informalidade são 34,5%. Os homens brancos, novamente no menor contingente, são 33,3% informais. Informais são empregados e trabalhadores domésticos sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria e empregadores que não contribuem para a Previdência Social, além de trabalhadores familiares auxiliares. Em 2022, 40,9% dos trabalhadores do país estavam em ocupações informais. Mas há também os dados de subutilização, que são pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas ou na força de trabalho potencial, a que se encaixam os NENO. E para a taxa composta de subutilização, os índices também mais elevados são para as mulheres e para as pessoas de cor ou raça preta ou parda. A taxa de subutilização para homens era de 16,8%, enquanto chegava a 25,9% para as mulheres. Entre os brancos, eram 16,2%. Para negros, 24,6%.